Pessoal, agora nós vamos responder a atividade da aula passada, certo? Deixar as respostas aqui. Então, a atividade pedia para completar com o simple past dos verbos entre parênteses. Então, nós temos aqui, ó, os verbos. Vocês iam olhar na tabela. No final da apostila tem a tabela dos verbos irregulares. Iam colocar eles na segunda coluna da tabela, não é isso? Para ficar no simple past, ok? Procura ele na primeira, olha como é que fica na segunda. Então aqui, ó, nós temos tell, ficaria told. Nós temos give, ficaria gave, não é isso? Become, que é o verbo se tornar, né? Tornar-se, ficaria became. Come, came, eu aproveito aqui o finalzinho, fica igual, came. Aqui, where, se eu não me engano, é o were. Vou já conferir aqui. Be. Be é o seguinte, você vai olhar se é singular ou plural, se é o was ou o were, né? Então eu anotei aqui, ó, street está no plural, então é o were, que é o plural. Se fosse só se não tivesse o s aqui, era só o was, ok? Nós temos break, que fica broke. Write, que fica wrote. Nenhum tem ED, né? E forget fica forgot. Pronto. Essas seriam as respostas da primeira, da letra A aí. Na letra B, dizia assim: complete com o simple present ou o simple past dos verbos entre parênteses. Aqui você tem que olhar se a frase está no presente ou no passado. Então já é mais difícil, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A 1 e a 2 está respondida. Vamos para a terceira. A terceira diz bem assim: Frank and Peter often tell us stories about sailors. Então aqui não tem nenhuma indicação que isso seja passado. Então a gente vai colocar o verbo aqui no presente, certo? Então Frank and Peter com frequência nos contam histórias sobre marinheiros. Aqui a gente não vai colocar o S. Por quê? Porque o sujeito está no plural. Só usa a regra do S no verbo, como foi usado aqui, ó, quando o sujeito é singular, só é uma pessoa. Aqui nós temos duas, Frank e Peter, é plural, então não usa, só repete mesmo. Ok? 4. The doctor seemed very tired after the surgery this morning. Então aqui a gente pode ficar assim meio na dúvida, né? O que, que a gente coloca? O médico parece estar muito cansado, parece estar muito cansado após a cirurgia esta manhã, ou o médico parecia estar muito cansado durante a cirurgia essa manhã, após a cirurgia essa manhã. Então, os dois aqui daria certo, né? Os dois ficaria certo, tanto o passado como o presente ficaria assim dando sentido. Só que tem um problema, né? Esta manhã aqui, ó, né, não tá deixando bem claro, né, que é passado. Então aqui nesse caso eu preferi utilizar o presente, certo? Mas é como eu disse, os dois ficam corretos, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, sim, com S no final, certo? Porque o the doctor é só uma pessoa. Mas se você utilizar no passado também fica certo, né? Seemed. Mas aqui o seemed receberia D, né? Que é regular, ok? 5. The boys arrived 2 hours ago. Agora aqui tá bem claro, ó, 2 horas atrás é passado. Então você vai acrescentar o arrive. Ele é um verbo regular, então você vai acrescentar só o D, certo? Porque ele termina em E. 6. They never wait for the bus here. Eles nunca esperam pelo ônibus aqui. This is a dangerous area. Essa é uma área perigosa. Então aqui, ó, não diz que é passado, né? Então a gente já sabe que é presente, é só repetir. Não usa a regra do S porque aqui é plural. Sétima, Dr. Spencer inventa a talking machine in 1989. Então 1989 é passado, né? 1989 já passou. Então o invent aqui, ó, vai vir como
com ED. Como é que a gente sabe que vai ser ED? Invento, pessoal, é um verbo que se parece com um verbo do português. Então, 99% dos verbos que parecem com um verbo em português são regulares, porque a origem deles é o latim, a mesma origem do português, certo? Então, todo verbo que se parece com um verbo em português, vocês já podem levar em consideração que ele é regular e vai receber a regra do ED, ok? Você vai errar algumas vezes, mas na maioria vai estar certo. 8. Minha irmã, né? Take her children to school every morning. Every morning, pessoal, quando tem essas expressões every em alguma coisa, a gente já sabe, é rotina. Rotina é presente, simple present, né? Então, minha irmã leva as crianças para a escola toda manhã, é uma coisa que se repete. Então, é presente. Você vai pegar o take, coloca ele aqui do mesmo jeito, aí vai olhar se precisa da regra do S. Como aqui é minha irmã, é só uma pessoa só, eu tenho que usar a regra do S. Ok? 9. In 1989, my brother, his first suit. Então, ó, em 1989, meu irmão, seu primeiro terno. Vestir. Então, aqui vai ser wore, é o verbo que a gente vai ter que conferir, né? Se tá correto ainda. Passado. I find a wallet on the street yesterday. Yesterday é ontem. Então, aqui você vai colocar o verbo no passado. Found. Deixa eu só me conferir aqui esse verbo na tabela, né? O verbo vestir, que eu estou esquecido do passado dele aqui, rapidinho. Só um minuto. Tá certo. É isso mesmo, certo? Vamos para C. Complete com a forma correta dos verbos entre parênteses. Então nós temos Tom write many postcards yesterday. Eu já coloquei aqui várias anotações na explicação da aula passada, não foi? Então aqui Tom write many postcards yesterday. Então aqui é wrote. Escreveu. Aqui the girls buy my present tomorrow. Tomorrow é amanhã. Então você vai colocar o eu e o verbo buy. Futuro. My sister drinks some milk now. Quando tem esse now, é present continuous. Aqui não vai ser simple present. Então aqui você vai colocar o is, porque para minha irmã usa o verbo to be. Minha irmã está. Aí nós vamos dizer bebendo, que é drink. Drink. Acrescento o ing, né? Para ficar bebendo. Um pouco de leite agora. Tá certo. 4. Jessica leave home at 4 o'clock every day. Quando tem every, ó, já coloquei aqui, é simple present, porque é uma rotina. Então você vai colocar o verbo no presente. É só colocar ele do jeito que está aqui e olhar se precisa do S. Precisa usar a regra do S aqui? Precisa, porque Jessica é só uma pessoa só, é singular. Então, ó, S. E na 5 nós temos they leave school after the student show yesterday. Então, eles deixaram a escola após a apresentação dos estudantes ontem. Passado, né? Se tem ontem, yesterday, então você vai colocar o verbo na segunda coluna da tabela. O verbo leave, que é o verbo partir, deixar, tem como sua segunda coluna, ou seja, o seu simple past, left, que é a mesma coisa que esquerda em inglês, certo? Então, nós completamos aí a página 76 da atividade. Vamos olhar a 77. Então, a 77 tem mais coisa ainda, que é atividade enorme, né? Vamos lá. Responda as questões, siga um exemplo. Essa daqui já é um pouco mais difícil, porque você vai ter que fazer a junção de duas frases, como vocês podem ver aqui, como a gente fez no exemplo. Então, nós tínhamos aí, ó. Did he find a dollar or a picture? Ele encontrou um dólar ou uma figura? Então, você vai negar a primeira, não é isso? Ó, negamos a primeira. E depois vamos fazer uma afirmativa sobre a segunda. Então, aqui, ó. Did you carry a table or a box? Então, você vai colocar I didn't carry a table. Ponto. Aí você vai dizer que carregou uma caixa. Então você vai dizer I
carry termina em Y. E antes vem uma consoante. Então você vai retirar o Y e trocar por I. E vai acrescentar o ED porque é um verbo regular. Então, I carried. O que foi que eu carreguei? A box. Pronto. Vamos para 3. Did she try to play tennis or football? Então você vai dizer, ó, didn't she didn't try to play tennis. Ela não tentou jogar tênis. Aí você vai dizer o que ela tentou. Então, she. Aí o try é a mesma coisa, ó. Você vai trocar o Y por I e acrescentar ED. She tried to play. O que foi que ela tentou jogar? Football. Football. Nós vamos para 4. Did the cats destroy the flowers or the vase? Então você vai colocar the cats didn't, né, ó, destroy the flowers. Didn't destroy the flowers. Os gatos não destruíram as flores. Eles destruíram o quê? O vaso. Então você vai colocar the cats. Na verdade você tinha que substituir por um pronome aqui, né? Então aqui a gente vai colocar they, não the cats. They destroyed. Destroyed não retira, né, o Y. Você coloca ED no final, certo? Ó. Destroyed the vase. Você não retira. Por que você não retira? Porque antes vem uma vogal. 5. Did they read a book or the newspaper? Então você vai colocar, ó, they didn't read a book. Eles não leram um livro. O que foi que eles leram? Um jornal. Então você vai colocar they read. Veja que não muda, ó, só muda a pronúncia. Esse verbo ele é uniforme. Ele tem o passado, o presente e o participo igual. Então só muda a pronúncia. They read the newspaper. Eles leram o jornal. E a última dessa questão. Did you write a letter or a card? Então, como a pergunta é feita para you, você responde com I, ó, como a gente fez na 2. Então você vai dizer I didn't write a letter. Eu não escrevi uma carta. Então você vai colocar agora o que você escreveu. I wrote, né, ó, no passado, a card. Eu escrevi um cartão. Cartão postal, alguma coisa do tipo. Letra E. Complete as sentenças, siga um exemplo. I play tennis now. Eu jogo tênis agora. Ano passado. I play tennis now, but I didn't play it last year. Você vai montar as frases. Uma afirmativa, não é isso? Com o mais e uma negativa. Falando o que está entre parênteses. Basicamente é isso, né? Então vamos ver a 2 aí. The girls speak English now. Então você vai colocar the girls, não é isso? The girls. Vai ser afirmativa, né? The girls speak English now. Aí você vai colocar uma vírgula e vai colocar o but. But. Aí você vai dizer que elas não falavam. Você vai substituir the girls por they, né? Que é plural. Eu ia botar she, é they. But they didn't speak. Mas elas não falavam. Quando elas não falavam? Ano passado. Last year. As garotas falam inglês agora, mas elas não falavam ano passado.
My brother makes his breakfast now. Meu irmão faz o café da manhã dele agora. Então você vai colocar, ó, my brother, só repetir. My brother makes his breakfast now, vírgula, but he, né? Meu irmão é ele, he didn't make, tira o S, né, ó, do make. He didn't make 2 years ago. Mas ele não fazia 2 anos atrás. I help my brother now. Vamos lá. I help my brother now. Eu ajudo meu irmão agora, vírgula. Mas, but, I didn't, mas eu não ajudava. Então, help novamente aqui. Help. When, que é o que está entre parênteses agora. When we were boys. Então, ó, eu ajudo meu irmão agora, mas eu não ajudava quando nós éramos garotos. George loves Janice now. Então, George loves Janice now. Vírgula. George ama Janice agora. Mas, but, he, né? Que George é ele. He didn't love, sem o S, né? Porque aqui é afirmativa, só usa a regra do S em frases afirmativas, aqui é negativa. He didn't love last summer. Então, George ama Janice agora, mas ele não amava no último verão. Ok? Então, assim a gente encerra a nossa atividade. Vocês vão fazer a correção dessa atividade da página 76 e 77. E vamos para a atividade próxima.